Oi, tudo bem? Você quer aprender a montar seu negócio de energia solar? Se sua resposta for sim, clique no link na descrição do vídeo. Olá, aqui é Vanísio Pinheiro. Obrigado por você ter aceitado meu convite de assistir uma aula comigo no curso de instalador solar de alta performance. Na aula de hoje, eu tenho um desafio para você. Imagine que você foi visitar um cliente e esse cliente ele quer instalar um sistema de energia solar na casa dele. Você está na casa do cliente nessa visita para ver a viabilidade de instalar esse kit solar. Será que esse cliente ele tem telhado suficiente que caiba essas placas solares? Será que não tem área de sombreamento? Será que aquele telhado é o melhor local para você instalar essas placas solares? E são essas perguntas, e essas dúvidas que a gente vai responder na aula de hoje. Bem, eu fico feliz de estar lhe ajudando a trilhar esse novo caminho de sucesso e de lhe ensinar o passo a passo para você entrar no setor de energia solar. É um setor que está começando de forma acelerada e as oportunidades são muitas. E antes de você assistir essa aula comigo, eu quero tirar algumas das maiores dúvidas que surgem e que me perguntam. Uma das dúvidas que sempre me perguntam é se precisa ser eletricista para entrar na área de energia solar. A resposta para essa pergunta é não. Instalar um sistema de energia solar é muito fácil. E é mais fácil do que instalar uma antena de televisão. Você vai começar instalando, na verdade, através de kits solares. E instalar kits não tem como errar, porque os conectores e os cabos só se encaixam no lugar certo. No kit de energia solar já vem tudo completo. Basta você seguir o passo a passo que nós vamos disponibilizar para você no curso, para que você consiga instalar facilmente esse kit solar na sua casa ou na casa do seu cliente. E para facilitar ainda mais o seu entendimento, você terá um módulo de elétrica básica para afastar agora de vez qualquer dúvida ou medo de poder instalar um sistema desse no cliente ou na sua residência. Uma outra dúvida é como começar na área de energia solar sem dinheiro. Essa dúvida é muito frequente. Mas eu tenho um modelo de negócio que vai se encaixar como uma luva para você. Bem, para responder também essa dúvida, eu vou fazer agora algumas contas. Um kit solar de 1,32 kW custa para comprar direto do fabricante, não é para você comprar de distribuidores, ou é direto do fabricante. Esses valores que eu estou falando é você comprando direto do fabricante. Então, um kit de 1,32 kW, ele vai custar por volta de R$9.000. O kit, como eu falei, é a melhor forma de começar no mercado. É você comprar o kit completo, porque o kit já vem certinho para você instalar. É só montar o quebra-cabeça. E isso a gente lhe dará o passo a passo. E nesse kit, ele já vem tudo mesmo que você precisa para fazer essa sua primeira instalação. Nós teremos aulas com os passo a passo para montar esse kit com você. Bem, vai vir os cabos, vai vir os conectores, já vai vir o quadro de proteções, já vai vir toda a estrutura de alumínio necessária para você colocar no seu telhado. Inclusive, vai ter a estrutura de alumínio para o telhado certo. Já vem tudo certinho, medido, cortado. Basta que você simplesmente suba com esses painéis, com essa estrutura, uma furadeira, algumas chaves Allen, alguns alicates e você já vai conseguir fazer a sua instalação. Então, até o número de ferramentas que você vai precisar realmente são muito poucas. E com isso, você vai conseguir instalar facilmente, quer dizer, investir em ferramenta não vai ser um empecilho, porque você vai gastar menos de R$1.000 para ter todas as ferramentas necessárias para você instalar o seu kit solar.
Bem, e agora que chegou o kit completo aí, que o fabricante vai mandar direto para a sua casa ou para a casa do seu cliente, onde vai vir todos os cabos, conectores, os quadros de proteções, a estrutura necessária para instalar os painéis no telhado e a estrutura correta. A gente vai explicar que existem vários tipos de telhados e cada estrutura de telhado é diferente uma da outra, então você tem que fazer a análise do seu cliente para saber qual estrutura você vai utilizar. E a gente vai lhe passar isso no treinamento. E para você não ter nenhum problema em comprar esse kit direto do fabricante, nós vamos te dar todo o suporte para que você possa fazer uma compra segura. Nós vamos estar dando todo o apoio necessário para que você faça essa compra segura e instale esse material no seu cliente. E quando você compra direto do fabricante, você ganha competitividade. Por quê? Porque você já vai comprar mais barato. Se você compra mais barato, você vai poder vender um pouquinho mais barato. E com isso, você ganha mais mercado. Mais gente vai lhe procurar, inclusive pelo preço, né, e pelo custo-benefício das suas instalações. Tá? Mas ainda não respondi a sua pergunta. Como é que eu vou iniciar com pouco dinheiro ou quase sem dinheiro? Bem, eu vou lhe passar o caminho das pedras do sucesso nesse mercado. Então, quando você fechar um negócio com um cliente, você vai negociar o sistema solar instalado. Você não vai negociar com ele equipamentos. Você vai negociar o sistema instalado e gerando energia na casa dele. Tá? Então, você não vai calcular peças separadas. Você vai dimensionar o sistema, que seria nesse caso aqui 1,32 kW. Você vai dimensionar o sistema e vai vender para ele um sistema de 1,32 kW instalado na casa dele. Você não vai vender para ele cabo, você não vai vender para ele inversor, você não vai vender para ele placas solares. O que você vai vender para ele é um kit instalado gerando 1,32 kW lá na casa dele. Então é isso que você tem que entender. Você vai vender para ele, instalar para ele a energia, a capacidade de geração de energia, não os equipamentos. Então, se você entendeu esse conceito, é meio caminho andado. Um kit desses custa, como eu falei, R$9.000 e você vende no mercado por volta de R$17.000. Veja que você vendendo esse kit aí por R$17.000, mesmo assim ainda é muito competitivo. E agora, como é que você vai fazer essa compra? Se você não tem esse investimento para desembolsar e comprar esse kit. É bem simples. Você vai fazer a compra direto, fabricante, cliente. Ou seja, você vai usar ou o crédito do cliente para comprar esses equipamentos, ou se o cliente for financiar, você vai financiar a compra desses equipamentos no banco, você já vai saber também como fazer esse trâmite, ou ele simplesmente vai pegar o cartão de crédito dele e vai passar no fabricante. E você vai intermediar essa negociação. Claro, nós iremos lhe ajudar. Tá? Então, a partir do momento que você fez a compra, fabricante, cliente, o que isso acontece? O que acontece? O fabricante vai emitir uma nota direto para o cliente. Só que você já fechou com o cliente o kit instalado. Então, R$9.000, você pegou o cartão do cliente e já passou no fabricante, digamos que ele pagou com cartão de crédito, você passou lá no fabricante, dividiu lá em algumas vezes, perfeito, esse equipamento vem. E o seu pagamento, que é o restante 17 menos 9.000, que seria 8.000, você pode parcelar também no cartão de crédito para ele, em 8 vezes, em 7 vezes, dependendo da sua negociação, ou você pode parcelar para ele pelo PagSeguro, exatamente com 15 dias você já recebe todo esse valor aí na sua conta, tá? Então o PagSeguro ele paga para você com 15 dias. Então essa é uma excelente forma de negociação. Primeiro, você só vai precisar investir em poucas ferramentas, que o sistema não exige tantas ferramentas assim para você instalar o sistema. Você instala aí com poucas ferramentas e o que você vai fazer é essa negociação. Mas você, na hora do pagamento, você separa em 2 pagamentos. Mesmo assim, você ainda economiza na nota fiscal, porque você não vai ter que refaturar esses equipamentos que saíram do fabricante para o cliente. Entendeu a dica? Essa é uma dica ninja, uma dica de ouro, de grandes negociações. Então é assim, dessa forma, você já facilita agora a sua entrada nesse mercado de energia solar. E o que você está esperando? Então vem com a gente,
Vamos lá, porque a aula vai já começar. Estou só batendo esse papo com você, mas daqui a pouco começa a aula para você entender como você vai dar o seu primeiro passo, como você vai ver a viabilidade daquele cliente para instalar a energia solar. Agora, desse valor que você ganhou, que foram R$8.000, que seria esse lucro bruto, você deve lembrar que você vai deduzir ainda por volta aí de R$500 de frete, dependendo da sua região, mas normalmente aí não vai passar de R$500 de frete. E lembre-se que vai ter o projeto, né, que terá que ser aprovado pela concessionária, que tem que ser feito pelo engenheiro eletricista. Na verdade, tem que ser assinado pelo engenheiro eletricista. A gente vai fazer um módulo de projeto para ensinar você a fazer esse projeto aqui dentro do curso, mas a assinatura precisa ser do engenheiro eletricista. Então, vai variar aí até, no máximo, um projeto desse por volta de R$1.500. Então, você teria aí um custo, né, digamos, mais ou menos fixo nessa sua negociação de R$2.000. Ou seja, 8 menos 2.000, você teria aí R$6.000 para ganhar em no máximo 2 dias de uma instalação simples. É moleza, né? Muito fácil de fazer, nada mal ganho. Então é isso que eu estou querendo trazer para você. É isso que eu estou tentando lhe dizer, que esse mercado, ele está fervilhando. Esse mercado ele está precisando de profissionais com experiência e com conhecimento necessário para realmente instalar esses sistemas solares por aí afora. E o cliente não é difícil de encontrar. Por quê? Porque existem várias linhas de crédito já disponíveis e facilidades e mais facilidades para você comprar e instalar esses kits solares. E a outra grande novidade é que existem várias fábricas se instalando aqui no Brasil. Bem, e nesse curso você vai aprender todo o processo necessário para você montar um negócio de energia solar. E agora, antes de começar a nossa aula, eu vou mostrar para você o que você já vai ter disponível assim que você faz a inscrição. Ou seja, são mais de 22 módulos já disponíveis para você. Mais de 70 horas de aula disponível para você. Logo que você faz a sua inscrição no curso de instalação de energia solar, o sistema ele já envia para você o seu usuário e senha de acesso. Dessa forma, você já vai ter acesso a todas essas aulas disponíveis. E nós continuamos fazendo aulas diárias para você. Você está diante de um dos maiores e mais completos cursos do mercado de energia solar do Brasil. Você vai ter aulas de alto nível. Lhe daremos todo passo a passo, não tem erro. Você vai começar a fazer os seus primeiros negócios em 35 dias de curso já. Estamos disponibilizando tudo o que você precisa para que isso aconteça. Então agora, vamos para a aula. Olá, sou Vanísio Pinheiro, bem-vindo ao curso de instalador solar de alta performance. Estamos aqui em visita a uma residência para fazer a avaliação para a instalação de um sistema solar. Eu estou aqui com o engenheiro Márcio, que é o responsável por essa instalação. Bom, o que a gente tem que fazer no imóvel, a gente começa com conhecer o local, identificar quais são as dificuldades que a gente vai encontrar aqui, como altura, posição de telhado, obstáculos, pontos de sombreamento do telhado, encontrar o melhor telhado para ser instalado o conjunto de placas, aonde a gente vai instalar o inversor, a melhor posição do inversor, o que vai precisar para a instalação até o quadro de energia, né? Então vamos conhecer o que tem no imóvel e identificar todos esses elementos. Então, vem com a gente, vamos lá conhecer o imóvel para a gente fazer essa avaliação e o dimensionamento desse sistema solar fotovoltaico. O imóvel está em obras, né? Está sendo reformado e o momento da reforma foi o momento em que a gente identificou que é a hora certa de instalar os painéis solares, né? A casa está sendo pintada, já foi feita uma revisão na parte de eletricidade e agora ela vai receber os painéis solares nessa instalação que está toda renovada, né? A gente vai dar uma olhada aqui no imóvel, note que tem esse telhado aqui. Márcio, esse telhado aqui seria uma boa opção? Não, o problema desse telhado aqui é a proximidade dessa árvore. Essa árvore plantada bem a oeste do telhado e fazendo sombra. A partir de 3 horas da tarde esse telhado está completamente sombreado.
E uma coisa que a gente não pode admitir em energia solar é sombreamento sobre os painéis. Os painéis não podem receber nenhum tipo de sombra durante o dia, durante o ano inteiro, né? Principalmente as pequenas sombras que podem destruir o painel. Isso a gente vai ver por que essa sombra pode destruir um painel. Então, vou mostrar aqui o telhado. Esse é o telhado que está na frente da casa já, então na sua primeira análise, às vezes você pensa que daria para colocar o painel aqui, mas na verdade não dá, né? E exatamente por isso, por esses motivos que o engenheiro Márcio já falou, a questão de sombreamento. Então a gente vai conhecer todos os pontos da casa para ver qual é o melhor local para a instalação dos painéis solares. Esse telhado aqui, ele engana, parece que é um bom telhado, porque ele é baixo, ele não tem problema de altura, ele facilita a manutenção, ele facilita a inspeção das placas, facilita a fiscalização se ninguém vai roubar, e você está todo tempo olhando, vigiando o seu painel, só que por conta do sombreamento, esse telhado tem que ser totalmente descartado. Inviabiliza totalmente nessa posição desse telhado de garagem, por causa da árvore, e a árvore a gente não vai tirar, não é o caso de remover uma árvore dessas, para poder então essa instalar. Árvore aqui causa todo o sombreamento desse telhado. Márcio, agora são 10 horas da manhã, quando for 3 horas da tarde, essa árvore está a oeste do telhado. Ela vai projetar uma sombra enorme sobre esse telhado. Esse telhado está descartado. Apesar de ele ter outras vantagens, mas só que o sombreamento inviabilizou completamente. Então a gente vai começar agora a ver as outras áreas da casa para decidir o melhor local para a instalação dos painéis. Uma coisa que a gente observa é que essa casa, vocês vão ver, tem outra árvore ao leste, que também nas primeiras horas da manhã projetam sombra sobre uma parte do telhado. Não é o telhado completo, então uma parte do telhado que a gente vai ver agora não recebe sombra durante o dia, só uma pequena porção, por ser um telhado mais elevado e está um pouco mais afastado da árvore. Então vamos lá, vamos conhecer as outras instalações da casa e decidir aonde nós podemos instalar as nossas placas solares para que realmente tenha um bom rendimento aí na geração de energia. Vamos dar uma volta na casa e tentar identificar qual é o melhor telhado para a gente colocar essas placas. O ponto de partida que a gente precisa é saber aonde vão estar as placas para dali a gente conhecer o resto da casa. Então vem com a gente. Vamos lá. Nesse trecho do telhado a gente não vê nenhuma árvore e não tem fios passando sobre o telhado. Não existe fiação aérea de iluminação, nada disso sobre essa parte do telhado da casa, né? E é um telhado virado, são de duas águas, uma para o sul e outra para o norte, né? Não tem nenhum empecilho. Vamos dar uma volta na casa e vamos ver o que é que a gente encontra nesse telhado que já está se mostrando um bom candidato a receber as placas. Ó, nesse ponto a gente encontra outra árvore e ela faz sombra sobre esse telhado, só que ela não faz sombra no telhado inteiro. Então a gente pode descartar uma parte desse telhado e ainda aproveitar uma grande parte para a instalação das placas solares. A gente sabe aqui que com esse telhado a gente não vai poder cobri-lo totalmente com placas solares. Vamos ter que aproveitar algumas áreas, né? Existem árvores do vizinho, também ali ao sul, que essas a gente também não vai poder, a gente não pode mexer, não se deve mexer em árvores para energia solar. Então vamos escolhendo porções do telhado que não recebam sombra, né? Aqui a gente tem uma antena parabólica. Essa antena parabólica também não vai projetar uma sombra no telhado maior do que a sombra que já está sendo feita pela árvore. Então essa antena parabólica não contribui para o sombreamento desse telhado. Essa face do telhado, ela, apesar de ter um paredão aqui ao norte, esse paredão não se projeta com muita altura acima do telhado e ele tem um afastamento. Essa porção do telhado da casa durante o ano inteiro faz sol. Ele não tem um único minuto de sombra durante o ano inteiro. Essa área do telhado aqui é uma excelente localização para instalar os painéis solares.
que a gente precisa saber agora é medir esse telhado e saber o quanto de área eu tenho disponível. Se eu tiver muita área, eu vou poder aproveitar saber que toda essa área que está lá vai ser aproveitável para energia solar. Márcio, então o melhor telhado a ser escolhido é o que tiver maior área e o que não tiver sombreamento projetado, é isso? Exatamente. Eu tenho que o telhado que eu tenho que escolher, ele não pode receber sombra hora nenhuma do dia, em dia nenhum do ano. Durante todo o ano, esse telhado tem que ser sempre exposto ao sol. Ele não pode nem mesmo à sombra de um tubo de respiro de hidráulica. Se essa sombra passar por cima de uma placa solar, ele tem que ser evitado. Isso a gente vai ver vários testes com placas solares, inclusive já tem gravado aí alguns testes onde você poderá ver a incidência do sombreamento na geração de energia por essas placas. Então ela perde a capacidade de geração de energia quando ela tem um sombreamento, não é isso? Exatamente. Alguns elementos de sombreamento a gente tem controle sobre eles e pode alterar. Por exemplo, um tubo de respiro, a gente pode mover esse tubo de respiro para alguma outra posição do telhado e aproveitar aquele telhado para energia solar. Outras coisas a gente não tem poder sobre eles, como um pavimento, a casa de um vizinho, uma árvore do vizinho, uma árvore sua, que você não pode, não deve remover uma árvore para gerar energia solar. Então você tem que escolher o local corretamente. A primeira coisa é, veja o espaço disponível e a incidência de sombreamento. Então, se você tiver incidência de sombreamento, você diminui sua capacidade de geração de energia solar. Esse é o principal fator que poderá influenciar na sua escolha da área de instalação das suas placas solares. E se você observar, mais na frente o pessoal vai ver, quando você estuda o funcionamento da placa solar, você vai notar que uma pequena sombra sobre uma pequena área do painel solar pode destruir aquela placa, porque vai gerar um ponto de aquecimento, onde a sombra passa, cria um ponto de resistência elétrica na placa. Esse ponto de resistência vai gerar um aquecimento, a placa superaquece e queima. Então é importantíssimo que eu não tenha sombreamento nenhum sobre a placa, hora nenhuma do dia. Uma vez que alguém andando sobre a placa gerou uma sombra, isso não é problema. Eu estou aqui, enquanto eu estava trabalhando, deixei uma ferramenta em cima, isso não é problema. O problema é, ao longo de vários anos, eu ter uma sombra que caminha sobre a minha placa durante todo o dia, 5,5 horas por dia. Isso vai gerar um desgaste da placa, uma vida útil vai ser reduzida enormemente e ela vai terminar por queimar muito cedo. E isso aí, a gente sabe que uma placa solar, ela tem uma vida útil grande de 25 anos. Custa caro e a gente não pode reduzir essa vida útil. E também não pode reduzir a capacidade de captação, né, da luz do sol e nem da geração de energia. Então esse é um ponto importante para que você, quando estiver fazendo a avaliação de uma casa, primeiro ponto realmente é ver a área de telhado e o segundo ponto é se ela tem ou não sombreamento durante o dia. Então essa é uma avaliação que você tem que fazer, né, para não perder a capacidade de geração de energia. Sombreamento durante o dia e sombreamento durante o ano, porque dependendo da época do ano, você tem a sombra se projetando para um lado ou para o outro. Vamos ver o telhado lá em cima? Então agora o objetivo é que a gente visite o telhado, né? Então Exatamente. Você não tem como fazer uma visita numa casa para ver a capacidade de geração de energia, ver se incide sombreamento, se ir até o telhado, não é isso? Exatamente. A gente agora já viu por baixo, identificamos que esse é um bom candidato. Vamos agora lá em cima subir no telhado e identificar alguma fiação, algum respiro hidráulico, alguma chaminé, algum exaustor que possa estar instalado no telhado que prejudique a geração. A gente tem que ir lá em cima para ver se tudo isso está ok ou não. Então, de início, a gente já descartou aqueles 2 telhados que vocês viram em virtude do sombreamento das árvores, né? Esse telhado frontal que a gente viu, apesar de ser baixinho, fácil manutenção, seria fácil instalar as placas solares lá, mas tem sombreamento em virtude da árvore. Na lateral, também vimos que tem sombreamento com árvores. Nessa outra parte aqui, que é a parte dos fundos da casa, também tem uma árvore que faria sombreamento. Então, o melhor telhado que a gente identificou já percorrendo a casa
foi esse telhado lateral que a gente vai ver agora, não é isso? Isso, esse telhado já se mostrou, visto aqui de baixo, um excelente candidato. Espero que ele se confirme. Então vamos tentar confirmar se realmente esse telhado é o melhor candidato para que a gente possa instalar os painéis solares. Então a gente já colocou aqui estrategicamente esses andaimes para que a gente possa subir no telhado e fazer uma avaliação melhor aqui de cima. Então vem com a gente. Vamos lá. E então, gostaram? Agora você já sabe como escolher o melhor lugar para instalar os seus painéis solares na casa do seu cliente ou na sua casa. Eu quero deixar um exercício para você. Faça uma análise na sua casa e veja onde é o melhor lugar para instalar os painéis solares. Vamos lá, conhecer o telhado por cima agora e procurar identificar pontos de interferência que ele tenha ou não, para a gente confirmar se ele é um bom candidato à instalação desses painéis e ter uma ideia de quanto de área está disponível desse telhado para a gente instalar os painéis. Bom, a gente está vendo aqui que esse telhado ele tem pouquíssimas interferências, né? A gente só vê aqui a antena de televisão que está próximo já à sombra que a gente já tinha identificado lá embaixo. Então essa antena de televisão interfere muito pouco a mais no que a gente estava planejando. A árvore lá já está distante, ela não vai fazer sombra significativa nessa porção do telhado. A gente aqui pode ver que essa porção central do telhado é perfeitamente livre de qualquer interferência de sombra durante o ano inteiro, né? Inclusive, eu vi agora, existem 2 painéis solares de aquecimento de água. Essa casa já tem instalação solar para aquecimento de água, né? Vocês estão vendo aí que uma pequena porção do telhado, apenas 1,5 metro aproximadamente, já atende a toda a necessidade de energia solar para aquecimento de água dessa casa. Qual seria a área que você estima aqui? Aproximadamente a metade dessa área que nós temos disponível aqui. Os painéis solares para energia fotovoltaica que atende a demanda dessa residência vai ocupar mais ou menos a metade dessa área de telhado que a gente está vendo aqui. Preferencialmente a gente vai colocar os painéis mais altos, mais longe dessa parede que nós estamos aqui de lado, para garantir que em hora nenhuma do dia ela receba sombra, né? E facilita o escoamento da água sobre os painéis. Com a maior inclinação que ele tem na porção mais alta do telhado, faz com que a água da chuva lave o painel a cada chuva, mantendo assim o painel livre de poeiras, né? Então esse telhado é um bom candidato, já está eleito para receber a energia solar. O norte está para cá, né? Está à minha esquerda, né? Esse telhado é todo voltado para o norte, 100% para o norte, não tem inclinação nenhuma para outras direções. O sul é ali atrás, no outro lado do telhado, e essas 2 árvores, a leste e a oeste, elas projetam sombra sobre esse telhado de manhã cedo. No caso dessa árvore, o sol nasce para lá, por trás dessa árvore, e se põe por trás daquela outra. Apenas que, como elas já estão distantes, as sombras que elas fazem não interferem nessa porção central desse telhado, né? Essa porção central do telhado é 100% livre de sombra durante o dia inteiro e durante todos os dias do ano. Ele não recebe sombra de lugar nenhum. Então esse é o telhado eleito? Esse é o telhado eleito, encontramos o nosso telhado. E para a demanda que essa casa precisa, essa área é mais do que suficiente para a instalação das placas. Qual a demanda da casa? Em torno de 600 kWh por mês. Agora, Márcio, com o telhado eleito, qual é o próximo passo? Bom, a gente vai identificar agora onde vai instalar o inversor e aonde está o quadro de circuitos da casa, para planejar como vai ser feita toda a ligação elétrica dos painéis até o medidor da concessionária. Não tem jeito, tem que subir no telhado, é um dos pré-requisitos, subir no telhado para fazer a avaliação, né? Porque se você não subir no telhado, você acaba dando um tiro no escuro.
Você não sabe se aqui no telhado aparece alguma chaminé, algum respiro, alguma fiação, a própria antena de televisão. A gente vê que essa casa tem uma antena de televisão pequena, mas por aí a gente tem antenas parabólicas de grande porte, que podem projetar sombras sobre um telhado que você vendo de baixo, ele parece um excelente telhado. Se a antena for maior do que o que você está vendo do chão, você acaba dando um tiro no escuro e tendo surpresas no dia da instalação, depois de já ter investido muito dinheiro na aquisição de placas, suportes, trazer a mão de obra até o local da instalação. São custos que você não quer perder porque teve um imprevisto na hora de fazer o levantamento. Então agora vamos para a próxima etapa, que é ver o local onde a gente vai instalar um inversor e o quadro de energia dessa casa. Exatamente. Vamos lá. Bom, estamos de volta aqui na entrada da casa para a gente escolher a posição de instalar o inversor. Uma das considerações que a gente tem que fazer é que o inversor, existem algumas instalações aparentes, algumas fiações que aparecem. Ele é um painel de médio porte, digamos assim, ele tem 50 por 50 centímetros mais ou menos, e pode não combinar com a decoração da casa, pode não ficar legal em qualquer lugar da casa. A opção aqui do cliente é de não ter esse inversor visível na entrada de casa para evitar esse conflito, esse contraste com a decoração. Está sendo feita uma decoração na casa que realmente não combina com a aparência do inversor. O cliente não quer que esse inversor fique visível, ele quer só se beneficiar da geração de energia solar, mas ele não precisa ficar, ele teve essa opção de não querer ficar exibindo o painel de energia solar, exibindo o inversor para todo mundo. Ele fez a opção de ficar com seu inversor numa área reservada da casa. Então a parte social da casa aqui está descartada por esse motivo, por questão de não combinar com a decoração, a aparência da instalação não fica legal com a decoração da casa hoje. Então vamos procurar outro lugar. Vamos dar uma olhada nos cômodos, ver se a gente encontra outro local melhor, já que a gente não vai poder instalar na área social. Vamos lá. A sala aqui da casa está descartada a instalação porque o visual do inversor não combina com a decoração que está sendo planejada para cá. Bom, aqui temos um quarto, né? E o outro quarto aqui do lado. Aqui atrás de mim tem uma sala de cinema que também está sendo descartada por questões de barulho. Uma das coisas que o inversor faz são os ruídos. Então a gente não pode ter pessoas dormindo próximo a esses ruídos, porque isso, de madrugada, um ventilador do inversor aciona, a gente vai ter ruído de madrugada, e isso dá para ouvir relativamente longe dentro da casa, né? Num quarto do lado dá para ouvir esse ruído. Então a gente vai afastar o inversor daqui. Esse local está descartado também para a instalação do inversor. Apesar de que ele tem uma característica boa, desejável para o que a gente precisa, que é o painel do quadro de disjuntores, está localizado aqui. Né? Aqui nessa casa, os disjuntores da casa ficam próximos ao quarto do casal. Seria muito bom para nós, seria prático, a gente instalar um inversor aqui do lado. Instalação fácil, tranquila, só que o ruído do inversor atrapalha o quarto de casal e a instalação aparente que haveria aqui também não seria agradável para o dono da casa. Então, o quadro de disjuntores fica aqui, já estava aqui, a gente não vai mexer com ele desse local e vamos procurar outro lugar para ligar o inversor e trazer só a fiação para ligar nesse painel pelos eletrodutos que já estão embutidos dentro da parede. Então, Márcio, mas se esse quadro de energia tivesse numa posição, numa área que pudesse ser instalado o inversor, seria o melhor local? Seria o melhor local porque facilita toda a ligação, as instalações ficam simplificadas, eu não tenho que despachar a energia gerada do inversor para cá, eu trago o inversor, gero a energia aqui e já alimento o quadro da casa aqui do lado. Quanto mais perto, melhor. Então já fica essa dica, se você encontrar na residência o quadro de energia
E se puder colocar um inversor do lado, aí seria o melhor dos mundos. Seria o melhor dos mundos, a situação ideal, o sonho que você gostaria de encontrar em toda a obra. Mas a gente sabe que nem tudo é perfeito, às vezes a gente tem que trabalhar com isso, e é onde está a grande diferencial de um bom instalador, é saber lidar com essas pequenas situações. Se fosse fácil, a gente não estava nem precisando ensinar, todo mundo já sabia fazer. Bom, pessoal, nós agora já estamos aqui na área de serviço da casa. Essa aqui é a área da lavanderia. Essa parede está livre para uso. A gente pode instalar os inversores aqui, pode fazer a instalação aqui, com uma vantagem. As placas solares, lá onde a gente viu o telhado lá em cima, as placas vão poder ser instaladas no telhado logo aqui em cima. A gente pode instalar aqui à vontade, que não vai interferir na decoração da casa. Toda a área aqui está liberada para a gente fazer esse tipo de instalação. Bom, nós estamos aqui na área de serviço da casa, na lavanderia. O quadro de disjuntores ficou lá na área social, junto das suítes. O que é que nós vamos fazer? A energia solar vem do sol, incide sobre as placas geram corrente contínua, que vão descer do telhado logo aqui em cima. Nós estamos próximo daquele telhado lá que nós subimos, é logo aqui acima dessa porta. Os fios de corrente contínua chegam aqui nessa caixa de passagem, vão entrar no string box. O string box faz suas proteções com corrente de proteção contra surto, contra curto-circuitos, e é enviado para o inversor. O inversor converte a energia de corrente contínua na energia de corrente alternada, copiando a rede da Coels, que é a nossa concessionária aqui em Fortaleza. Da rede do inversor, ele retorna para o string box, passa de novo por novas proteções agora de corrente alternada, contra curtos-circuitos, contra sobrecargas, contra fugas de corrente, e segue por um eletroduto em paralelo ao que já veio de corrente contínua. Ele segue em direção ao quadro de distribuição de disjuntores, que ficou, nós deixamos ele lá, vocês viram, lá junto da sala, lá na área social da casa. Quando ele encontra o barramento no quadro de disjuntores e alimenta toda a casa, a energia gerada pelo inversor, que não for aproveitado diretamente na instalação da casa, ela sobra. Essa sobra é enviada para o medidor da Coels, que vai ter um totalizador que mede a energia que sai para a rede. A energia fica injetada na rede elétrica da Coels, que é a nossa concessionária aqui, e vai alimentar outras casas, outra rede, a iluminação pública, é toda aproveitada pela concessionária. E esse crédito gerado da energia que a gente injetou é compensado depois na conta de energia. Bom, agora já estamos aqui de volta ao quadro de disjuntores da casa. Eu vou abrir a tampa aqui para a gente ver como ele é por dentro. Esse painel frontal aqui eu vou desmontar e a gente vai entender como é que está sendo feita a ligação dos circuitos aqui nessa casa. O objetivo dessa aula é que você entenda como a gente vai fazer toda a fixação de painéis aí em qualquer estrutura, tá certo? Então você vai entender a alinhar esses painéis na estrutura, vai aprender a fixar os painéis, vai entender por que numa instalação em duas fileiras eu vou ter que juntar os painéis. A gente vai entender também nessa aula exatamente como fazer a medição através do multímetro. Então a gente vai medir a tensão de um painel e vai medir a tensão de todos esses 6 painéis ligados em série. Então a gente vai medir e vai comparar uma com a outra, tá certo? É bem interessante que você acompanhe atentamente essa aula. Eu vou fazer aqui a fixação dos 6 painéis e a gente vai entender exatamente como isso é feito, tá bom? Então vamos lá, vamos para a aula. Bem, eu vou começar fixando, tá? Com esse terminal aqui, é uma estrutura de alumínio que a gente já conhece. Eu vou começar a fixar essas duas pontas aqui desse painel. Vou fixar esse painel primeiro e depois vou fixar a outra ponta. Então a gente tem ali 4 terminais, eu vou pegar aqui 4 terminais para a gente poder fixar. Já estou aqui com os 4 terminais, tá? Então agora é só a gente fixar. Eu estou aqui com a chave Allen 6 e estou aqui com um alicate, tá? Um alicate universal normal, só para dar um aperto melhor no parafuso. Então vamos lá.
Vamos começar aqui a fixar os painéis. Bem, a primeira coisa que eu tenho que fazer é deixar o painel alinhado, tá? Então eu vou alinhar aqui o painel. O painel de baixo, ele precisa estar alinhado com o painel de cima. Então deixei aqui bem alinhado, tá? De acordo com o alinhamento aqui da estrutura. Então preste atenção que você tem que deixar ele bem alinhado. Então agora eu vou só começar a fixar cada um desses terminais aqui de fixação do painel, tá? É só colocar aqui na estrutura, como a gente já viu em aulas passadas como faz isso, mas eu vou fazer isso aqui de maneira mais rápida, só para você ter ideia como é feito por um todo. Então, alinhei os dois painéis. Uma coisa super interessante é que entre os trilhos, né, com os trilhos, eu vou medir isso aqui direitinho para você, mas com os trilhos você precisa ter pelo menos 30 centímetros de painel sobrando. Isso, não esqueça de fazer isso, tanto para cima como para baixo. Então você tem que ter 30 centímetros sobrando de painel. Então agora eu estou fixando já o segundo parafuso, coisa muito simples, muito rápida, fixei já. Vou para o terceiro parafuso. Depois eu volto só dando um aperto. Note que eu já alinhei aqui os dois painéis, tá? Então é super importante que você faça o alinhamento. Então já vou aqui para o quarto parafuso. Quarto parafuso. Veja como a instalação de um sistema das placas é rápida. Depois que você fixa os trilhos no telhado, então é muito simples você realmente parafusar e fixar essas placas. Bem, já fiz aqui os 4 parafusos. Agora nosso objetivo é alinhar esses painéis do meio, né? E colocar os 4 parafusos. Note que esse painel aqui, ó, ele não está alinhado com esse, então eu teria que alinhar. É só dar uma batidinha aqui, ó. Subir um pouquinho esse painel e aí a gente já vai estar alinhando. Então vamos pegar agora aqui, fazendo essa fileira aqui do meio. Eu vou estar aqui então com 4, né, parafusos de fixação intermediário. Então isso aqui é importante que você aprenda, né, ó. Por que é intermediário? Porque aqui eu vou ter 2 abas. Eu vou fixar uma placa aqui, ó, e a outra placa vai ser fixada aqui, ó. Diferente de um parafuso terminal que só tem uma aba. Esse aqui tem 2 abas, porque segura uma placa aqui e outra aqui. Esse aqui só tem uma aba, só vai segurar a placa no final, ok? Então vamos pegar esses 4 parafusos aqui e já posicionar de forma intermediária aqui entre as placas. Pronto. O que eu tenho que fazer aqui, ó, note que esse parafuso ele tem esse ganchozinho aqui, essa peça de alumínio, onde eu vou colocar ele aqui dessa forma aqui, ó, no alumínio e só faço girar. Quando ele gira, ele vai se agarrar ao alumínio e não sai mais. Então eu vou botar ele reto, quer dizer, vou botar ele aqui em diagonal, ó, assim, ó, e depois só giro o parafuso e ele se agarra já. E aqui eu vou ajustar essa placa, ok? Vou botar já o segundo parafuso, depois eu venho apertando. Por que você não aperta logo? Porque vai ficar mais fácil de você ajustar, tá? Então vou botar aqui, ó, já o segundo. Já botei. Depois eu volto só apertando. Já vou botar aqui o terceiro. Afastar um pouquinho essa placa aqui, ó. Cada um vai arrumando a sua melhor forma de fixar esses parafusos, ok? Então é interessante que você vai buscar a sua forma de fixar esses parafusos da melhor forma possível. Vai aprimorando a técnica. Então aqui, ó. Aqui. Vou botar o quarto parafuso já. Tudo muito simples.
Vamos aqui botando o quarto parafuso, ó. Puxar um pouquinho essa placa. Entrou reto. Aqui eu posicionei e puxei a placa. Note que o seguinte, agora o que eu vou ter que fazer? Olha só, essa placa aqui, ela não está alinhada ainda, não está colada na outra. E note que vai ter sempre uma distância, ó, entre uma placa e outra, por causa do parafuso intermediário. Então isso aqui é importante porque se você tem 3 placas dessa aqui, e se cada placa ela tem 1 metro de largura, então você não tem como comprar um trilho de 3 metros. O seu trilho tem que ser no mínimo de 3,20. Por quê? Exatamente por causa da diferença, a distância que o gancho deixa entre uma placa e outra, entendeu? Então isso aí, grave isso aí. Você não vai poder cortar um perfil desse de 6 metros no meio para botar em 2 fileiras. O que você vai ter que fazer? Esse perfil, ele tem que ser pelo menos de 3,20 para suportar 3 placas. Entenderam isso aí, né? Ok. Então vamos lá. E se fosse reto, da mesma forma, o perfil teria que ser 3,20, exatamente para você poder colocar os parafusos intermediários, tá certo? Tem que dar o desconto do parafuso intermediário, do parafuso fixador aqui entre as placas. Então acabei de encostar essa placa lá, ok? Vamos ver se lá em cima também está alinhado. Eu vou alinhar aqui um pouquinho, ó. Alinhei, perfeito. Aqui em cima está alinhado, vamos lá. Aqui em cima certinho, ó. Alinhei certinho, então a única coisa que eu vou fazer agora é apertar esses parafusos, só isso. Tá? Alinhei as placas, apertei os parafusos e aqui a segunda etapa já está pronta. Veja como é simples você instalar um sistema fotovoltaico. A parte da fixação de placas nada mais é do que isso, tá? Do que você apertar os parafusos, saber alinhar, saber apertar, entender que uma placa em 2 fileiras ela precisa estar junta, porque se eu não juntar essa placa, eu não tenho como ligar ela em série. Porque o painel de cima, o cabo do painel de cima, vocês vão ver, terá que ser conectado no cabo de painel de baixo. E aí dessa forma, se não tiver, se eu não tiver com essa placa colada, você vai ver que um cabo não vai se conectar no outro, porque o cabo vai se tornar pequeno, tá bom? Então agora aqui é só parafusar, apertar essa placa aqui também. Estou apertando já, coisa muito simples. Apertei, vou apertar essa outra aqui de cima, apertado. Bem, já vamos agora para a terceira placa. A terceira placa, eu estou entre 2 placas, eu vou usar os parafusos aqui de fixação intermediário ou os parafusos terminais. Como? Eu vou ligar uma placa na outra, então eu vou ter que usar o parafuso intermediário, tá? Então vamos lá. Alinhando a placa, veja que aqui, ó, uma placa não está alinhada, eu vou alinhar mais a placa, empurrar um pouquinho mais, colocar o parafuso, olha o jeito que eu coloco o parafuso retinho, ó. E aqui dentro, coloco ele reto. E aqui dentro eu giro ele. Quando eu giro, ele se agarra lá, tá? Então eu vou juntar essa placa. E já vou colocar agora o segundo parafuso lá, intermediário. Então a gente está fazendo essa... fiz questão de mostrar isso aqui como um todo, para você entender como é simples a instalação, a fixação desses painéis. Agora já vou colocar aqui o último parafuso. Pronto, o que eu vou fazer agora? Alinhar a placa e apertar o parafuso. Alinhei,
apertei o parafuso, só torcer aqui, ó. Apertei, parafuso apertado, perfeito. Já vamos agora apertando o segundo parafuso. Ah, uma coisa, eu levo choque se eu tiver aqui debruçado numa placa dessa? Não, enquanto elas não estiverem ligadas em série, ela só tem 30 volts, então você não vai levar choque aqui de 30 volts mesmo, porque só se você, mesmo assim, só se você pegasse nos cabos, aqui em cima, ela não vai dar choque em você, ó. Tô botando a mão, agora é quente, lógico, tá captando energia, é um vidro que tem aqui em cima, então é quente, tá? Mas você não leva choque em manusear essas placas, uma por uma. O que você vai ter cuidado é quando você ligar elas em série, ok? Então vou aqui terminar aqui de parafusar já o terceiro parafuso. Os painéis já estão alinhados. Terceiro parafuso já apertado. Vamos agora por quarto parafuso. Veja que eu estou instalando aqui basicamente essas placas. Eu devo levar aí um tempo de quê? 15 minutos para instalar 6 placas? Viu a facilidade de você parafusar essas placas depois que você... E o trilho que está embaixo é só você fixar. Você vai aprender, a gente vai aprender isso aí quando estiver no telhado. Vai aprender a fixar esse trilho no telhado, você vai fixar isso nos caibros, apenas para o painel não sacar. Você vai, a forma de fixar isso nos caibros, a gente tem várias formas, exatamente para não dar vazamento à telha. Por isso que a gente vai ver vários ganchos que se moldam ao estilo de telhado. É só esse o segredo de você ter o gancho que vai se moldar ao telhado. Fora isso, é só fixar, parafusar. E isso aqui é como se fosse o trilho para cima, ou seja, do telhado para cima, é isso que a gente está fazendo. Ok? Vamos continuar. Então, eu já parafusei aqui os 4, então só sobrou o quê? Só sobraram os 4 parafusos de fixação finais, né? Terminais. Ó, só tem os 4 aqui. 1, 2, 3, 4. Então vamos lá, fixar para terminar essas placas. Fixei o primeiro. Vou fixar o segundo. Fixei agora aqui o terceiro. E vou fixar aqui o quarto parafuso. Bem, a gente acabou de fixar todos os parafusos das 6 placas. E levamos aqui por volta de 10 minutos para fazer esse trabalho. Agora, o que a gente vai ver? Agora a gente vai ver qual é a tensão de uma placa. Então, para isso eu vou começar a pegar a placa para ligar em série. Então eu vou colocar minha luva. Vou tentar mostrar aqui que essa luva é uma luva isolada e ela tem capacidade de segurar até 1000 volts, tá? Até 1000 volts. Então é uma luva isolada. É importante que você tenha uma luva dessa isolada com essa capacidade. Então, como a placa ela tem 32 volts e se eu tiver 10 placas aqui, vou ter na verdade 320, ou se eu tivesse 10 placas seria 320 volts, tá? Então essa luva aqui ela aguentaria aí por volta de 30 placas tranquilamente, mas a gente só vai manipular aqui 6 placas, então essa luva aqui já vai ser suficiente, ok? Então agora a gente vai medir, tá? Medir a tensão de uma placa com o multímetro. Então vamos lá, vamos fazer essa medição da placa aí com o multímetro. A gente vai estar aqui por volta
das 11 horas, o sol está brilhando muito aqui. Quer dizer, as placas do jeito que está aqui já estão captando a energia do sol. Eu só não estou injetando na rede ainda porque eu não fiz a ligação, mas do jeito que você colocou a placa aqui, ela já está gerando energia, tá? Se você está aproveitando essa energia ou não, é uma outra coisa, mas ela já está gerando energia. Então vamos lá, vamos dar uma olhada no multímetro agora, para a gente ver a tensão da placa que está sendo gerada, ok? Vamos lá então. Bom dia a todos, agora aqui a gente já está no terceiro dia de instalação do sistema 9.9 kW pico. Como a gente sabe, a gente está fazendo aqui em 2 strings. Agora, só para você dar uma olhada aqui, como tá, né? Acompanhar como tá a nossa instalação. Então, eu vou mostrar aqui para você na base desse telhado aqui, ó. A gente já fez aqui a primeira string, já tá no trilho, tudo direitinho. Depois só falta conectar ainda os painéis, mas as placas já estão todas fixadas. E agora aqui para esse outro telhado, essa outra água, tá? Eu já tenho aqui uma segunda string. Tô quase finalizando, tá? A gente já tá quase finalizando aqui a segunda string, tá faltando ali 3 placas apenas pra gente finalizar. Bem, mostrar para vocês o seguinte, que a orientação norte é essa aqui, ó. A gente está aqui, a orientação norte, ela vai pegar essa placa aqui meio que em diagonal, mas para Brasil, né, a nível de Brasil, o que eu posso dizer que você precisa se preocupar mais é com o ângulo de instalação do que com a orientação. Então, essa orientação aqui, a gente está botando ela em 2 águas, então uma orientação boa, a perda vai ser mínima em relação à orientação, e a gente está com um ângulo muito bom, que é um ângulo aqui de 10 graus para a cidade de Fortaleza. Esse ângulo aqui é muito bom. Em qualquer outra cidade é sempre bom você olhar aí no site do CRECESB o ângulo da latitude. Então o melhor ângulo para você instalar, a menor perda é no ângulo da latitude, como a gente já tem visto aí, e no curso eu falo isso aí direitinho para cada cidade, qual o melhor ângulo aí para cada cidade. Sim, uma outra coisa que a gente pode observar aqui é que o ângulo, né, de instalação tem que ser no mínimo de 10 graus. Por que no mínimo de 10 graus? Porque 10 graus seria onde o painel não vai acumular tanta sujeira, tá bom? Então, se você botar um ângulo aí de 5 graus, ele já pode acumular sujeira, ou já pode reter alguma água, enfim. Então é melhor você colocar uma inclinação mínima aí de 10 graus para sua instalação. Ok, gente? Então é isso aí, vamos para frente, vamos ver como é que se dá essa instalação. E uma outra coisa que eu quero te falar são os aplicativos para você calcular esse ângulo. Então vem comigo agora, já baixa aí com você no seu celular o aplicativo chamado Nível de Bolha, que é para você saber o ângulo do telhado. Com esse aplicativo é show, você já sabe o ângulo do telhado e ainda ele é um nível digital. E o outro aplicativo que eu quero que você baixe agora, é o aplicativo chamado Bússola. Então com o Bússola você vai saber exatamente a orientação que você vai instalar suas placas, lembrando que a melhor orientação é para o norte. Outra coisa, quando você estiver no cliente, né, quando você estiver visitando o cliente, é sempre bom que você já esteja com esses 2 aplicativos baixados, para você ver tanto a angulação do telhado, como você também vai poder ver a orientação melhor daquele telhado, tá certo? Então fica a dica aí desses 2 aplicativos, Nível de Bolha e Bússola, baixe agora. E se você ainda não fez a inscrição para esse treinamento ainda, esse aqui é o treinamento mais prático e mais completo da área de energia solar. Eu vou estar pessoalmente aí com você. Por que, Vinícius, você vai estar pessoalmente comigo? Esse treinamento não é online, é online e presencial. Porque é o seguinte, você vai começar pelo curso online agora, assim que você faz a sua inscrição. E logo depois que você faz a sua inscrição, que já está no curso online, e se você fizer a sua inscrição até esse próximo sábado, você vai ganhar o curso prático aí na sua capital. É um dia intenso de instalação comigo. Vou estar aí pessoalmente, a gente vai se conhecer, falar muito de negócio e muita prática de instalação, tá certo? E o que você vai aprender aí na instalação? No curso online a gente já vai ter toda a parte do sistema on-grid, que é esse sistema aqui que é conectado na rede elétrica. Você vai ter também sistemas off-grid, tá? Que é a parte de banco de bateria. Você vai ter também bombeamento solar. Você vai ver uma bomba solar
só com a placa solar, sem precisar de baterias. Você vai ter bombeamento solar para botar aí na irrigação do sítio, irrigação da fazenda, das fazendas. Pensa no tanto de dinheiro que você não pode ganhar só com a parte de bombeamento solar. A outra coisa que você vai ter é instalação também com microinversores, o que é de mais moderno nessa parte on-grid. Gente, esse é um curso completo. Assim que você entra, você já tem os fornecedores, já tem tabela de preço atualizada. Então vamos para cima, não vamos mais perder essa oportunidade não. Não vamos perder o bonde passando da energia solar, tá todo mundo se dando bem com isso. Então o próximo passo agora é você entrar. Então aguardo você. Para você fazer a inscrição nesse treinamento, basta você clicar nesse botão aqui embaixo e fazer sua inscrição agora e já começar o curso de imediato. Pois então não perde a oportunidade, esse é o conselho que eu te dou, entrar na energia solar agora, enquanto está no começo, enquanto não tem concorrente, tá bom? Clica no botão aqui embaixo e vem comigo que eu já estou te esperando aqui do outro lado para a gente começar o curso. Grande abraço! Bom, isso aqui é o suporte de parede do inversor. No inversor é o suporte, no caso do Fronius, é o suporte que recebe os fios, as conexões elétricas. Depois das conexões feitas, a gente vem e coloca o inversor aqui e ele recebe a fiação por esses contatos elétricos que estão aqui. Mas a fiação, os cabos de corrente contínua e corrente alternada, a gente conecta aqui no suporte de parede, que vem do string box. O string box ainda não está montado, está vazio ainda, mas ele vem aqui vai ter uma chave de corrente contínua, vai ter protetor de surtos de corrente contínua, protetor de surto de corrente alternada, disjuntores, fusíveis, vai tudo ser instalado aqui, vem do teto, passa aqui pelo quadro de proteções e daqui entra no inversor. O inversor tem também uma chave de corrente contínua, que vai estar redundante com a que existe no string box. Então na verdade a gente vai ter aqui dois seguranças, né? Dois níveis de segurança. Vai ter tanto um disjuntor aqui no string box, como a gente já sabe que o inversor também tem essa chave, né? O inversor tem essa chave que corta a corrente contínua, ele desconecta as placas do inversor, mas essa chave vai ter também no string box. Eu não vou depender da chave do string box, do inversor, e tenho essa segurança a mais também no string box. Eu vou poder girar uma chave aqui e desligar as placas, desconectar as placas do inversor. Márcio, a gente instalou as placas aqui em cima. O fio vai descer exatamente por onde? Você já identificou? Vai descer exatamente aqui em cima. Vai ser aberta uma passagem aqui em cima que vai descer para o string box. Do string box ele tem essas entradas aqui embaixo que recebem as conexões de corrente alternada e corrente contínua. Então por isso que a gente deixou lá, lembra que a gente deixou mais ou menos na quarta placa, não isso, foi? A quarta placa do oeste para o leste, contando do oeste para o leste, a quarta placa dá exatamente em cima desse teto. Então foi realmente lá a gente fez a ligação em série e a melhor posição exatamente para descer aqui foi a quarta placa. Então é sempre importante você já estudar aonde vai ficar o inversor. Pensado onde vai ficar o inversor, aonde estão as placas e aonde eu começo a minha série, eu economizo esse cabeamento. E fica uma coisa bem direta, né? Sem muito arrodeio, sem muita instalação a ser feita, sem muita ponta de fio sobrando, vai ficar todo justinho, bem alinhado, um negócio bem... Por isso que no projeto você já tem que visualizar tudo, onde vai ficar o string box, onde vai ficar o inversor, onde está o quadro de energia da casa, a posição das placas, a ligação em série. Então você já tem que imaginar tudo isso aí para ficar tudo legal. Vamos tirar o suporte do inversor da Fronius 5.0. Fronius Primo 5.0. Tirar a caixa de baixo. Preparando aqui o inversor. Vamos tirar aqui o suporte já para colocar o suporte na parede para a gente poder fixar esse inversor da Fronius.
É um inversor muito robusto, realmente uma qualidade bem superior aos que tem aí no mercado. Frônios Primo. Sou eu? Então aqui você vai tirar a tampa de cima, né? Vou tirar essa tampa aqui de cima, aqui, só essa parte cinza. Soltar 2 parafusos internos que tem nessa tampa e puxar o suporte de baixo. Ok. No manual de instruções dele diz que é proibido usar parafusadeira elétrica nessa operação. Então aí com calma mesmo. A chave está na posição 0. Vou mostrar aqui a chave. Agora a gente vai tirar a tampa aqui do Frônios. Pronto. A tampa ela é vedada, ela tem uma borracha de vedação. Esse inversor ele é todo feito para ficar ao tempo. Eu poderia, por exemplo, se eu tiver uma instalação numa fazenda solar, instalar esse inversor num poste ao lado das placas ao tempo, sem problema nenhum. Ele é todo vedado, todo blindado, não tem perigo nenhum de entrar água, né? Entrar água, não. Ó, esses 2 parafusos aqui que agora a gente tem que soltar. Esse aqui e esse aqui. Ok. Soltou. Pronto. Aí agora só deixa eu ver uma forma. Pegar ele aqui. Tirou aqui. Saiu a bandeja, né? Que é onde você Isso vai... aqui é o suporte de parede do inversor. Então onde você vai realmente fixar, né, a parede. Eu fixo isso aqui na parede, toda a instalação vem por aqui, encaixa nesses conectores e depois eu venho com o inversor e só faz conectar o inversor nele. Certo. É isso aí. Então basicamente isso aí. Isso aqui agora você já vai separar para colocar na parede. Porque a equipe vai botar na parede, parafusar na parede e já deixar no ponto, né? Exatamente. Ok. Perfeito. Aonde é que você vai instalar os DPS? Num quadro de disjuntores, um quadro de distribuição que fica do lado dele e vai entrar por essas entradas aqui, esses espaços de entradas laterais. Ok. É isso aí. Ok. Bem, nós estamos aqui no forro, vendo aqui começando aqui a instalação de um sistema de 5.2 kW pico. Aqui a gente já está vendo as estruturas sendo montadas. Bem, aqui eu tenho o parafuso aqui, ó, tá indo direto no trilho. Tá vendo que esse parafuso ele foi fixado, a telha foi furada, ó, tá? O parafuso foi fixado nesse barrote aqui. Esse barrote aqui já foi botado um barrote exatamente para aguentar a estrutura melhor. Porque note que a estrutura da casa era só esse cabrozinho aqui mais fino e se colocou aqui um barrote que achou-se melhor para fazer um reforço, tá, nessa estrutura. Então aqui eu tenho um parafuso que está segurando no barrote. Ele vai furar a telha, ó. Essa telha foi furada normal, com a furadeira simples mesmo, né? E foi colocado aqui o parafuso. Depois aqui a gente vai preencher com silicone. E aí, para evitar qualquer tipo de vazamento que possa vir
a teia. E a gente vê que tem uma borrachinha também em cima de vedação. A gente vai ver isso aqui quando estiver aqui acima do telhado. Então, e dessa forma foi feito, tá? Uma coisa que você precisa ver, que nesse caso aqui, a gente vai dar uma distância entre um trilho, né, e o outro. Olha, veja que tem aqui outro parafuso, tá? Que já tem outro parafuso, ó. A distância desse parafuso para esse outro parafuso aqui, ó, tá? Que é exatamente onde vem os dois trilhos, que é a base das placas, tá certo? Então aqui eu tô fazendo. E assim foi. Aqui a gente vai ter, fazendo aqui o aperto, sendo feita aqui a colocação do parafuso e o aperto do parafuso, tá? Tem uma polca lá em cima. Vai ter uma polca aqui embaixo que vai fazer o aperto e um em cima. Então isso aí vai fazer toda a sustentação, tá? Desse trilho aqui na parte superior do telhado. Mais um pouquinho. Vai. Aqui ele tá fazendo só o ajuste, tá? Fazendo exatamente o ajuste aqui do parafuso. E aí foi botado também um barrote aqui, né, de segurança, exatamente para um barrote bem mais grosso nesse telhado, fazendo um reforço para que pudesse segurar a estrutura. Então aqui ele tá só apertando a parte de cima dessa telha. Tá fazendo aqui o aperto da parte de cima da telha. E a parte de baixo. Você vai usar uma chave de boca normal, vai depender aí do parafuso. Davi, essa chave aí é o que? É uma chave 12, é? É uma 1415. 1415. Ele está usando aqui uma 1415. Mas vai depender muito do seu tipo de parafuso aí que você vai estar utilizando, tá? Mas não tem nada de dificuldade. O que a gente está fazendo aqui é apenas a fixação do trilho. O que você tem que fazer é a marcação direitinho. Tem que fazer a marcação direitinho e o resto é exatamente só fazer aqui a fixação direitinho aqui do parafuso no trilho. Pronto, fez a fixação aqui do parafuso e vai para outra aqui, ó. Esse aqui já foi fixado, ó. A distância entre um parafuso e outro, você tem que deixar normalmente a placa sobrando sempre aqui por volta de 30 centímetros ou 40 centímetros, depende aí do tamanho da sua placa, mas o normal é que sobre placa aqui passando do trilho. O trilho tá aqui, né? Tem um trilho bem aqui, tem outro aqui, então vai sobrar aqui 30 centímetros de placa passando, tá? Do trilho. Olha, veja que o parafuso aqui continua, a telha tá furada. Lá em cima do telhado tem uma peçazinha de borracha que vai pressionar esse parafuso. E aqui depois a gente vai completar esse buraco aqui com silicone para evitar qualquer vazamento no telhado, tá certo? Então agora aqui está sendo feito aqui a fixação ali, né, em cima do telhado. É exatamente acochando o parafuso, né, e a parte de borracha que tem lá na parte de cima, tá? E dessa forma você vai fazendo todos os parafusos. A distância entre um parafuso e outro na horizontal, tá? Aqui você botou tá boa, porque pode ir até 1,20 m, tá muito boa. Então a fixação tá boa. Você pode colocar aí a distância entre um parafuso e outro aqui na horizontal de até 1,20 m, que já vai estar uma fixação boa. Então quanto menor você colocar, mais firme vai ficar aí o seu trilho, tá? Mas até 1,20 m já é bem seguro.
Agora aqui a gente passa pro próximo parafuso. Zé, tu tem como abrir aqui umas 4 telhas aqui só pra botar a cabeça aqui, tem? Tem. Pois abre aí pra mim. Aqui, ó, tô bem aqui, ó. Se você abrir aqui, tá jóia. Só até aqui, ó. Mas esse buraco. Ah, assim, vai abrir aí, vai. Pronto. Já deu certo. Já. Bem, aqui a gente está na colocação do trilho aqui desse telhado. O sistema de 5.2 kW pico. Aqui a gente vê que está botando aqui os trilhos. Veja que tem esse trilho aqui que você está vendo, tá? Já tem os parafusos tudinho, como eu já mostrei embaixo. Esse parafuso ele foi furado na telha. A distância entre um parafuso e outro parafuso de sustentação deste trilho aqui, ele está exatamente com 1,20 m, tá? Então 1,20 m é bom a sustentação. Entre esse trilho e esse outro aqui, ele está com 80 centímetros, tá certo? É aconselhável que você faça exatamente essa sustentação aí, sobrando placa, tanto de um lado como para o outro, por volta de 30 a 40 centímetros. Nesse caso aqui, a gente escolheu deixar com 40 centímetros, porque na placa ele tem exatamente uma abertura onde você vai poder fixar um parafusozinho para que ele realmente ainda segure melhor ainda nessa estrutura, tá? Então é uma segurança que não vai deixar o painel escorregar. A gente vai botar outro parafusinho, você já vai ver. Então é fundamental mais um parafuso de segurança. Então, como você está vendo, aqui a gente tem o telhado já com o parafuso fixado, né? Diretamente, ó, a cabeça do trilho, ó. Tá? O parafuso ele sai segurando esse trilho. O trilho realmente, eu vou balançar aqui, o trilho está muito bem seguro, tá seguro, muito legal. E aqui você tem, veja que você tem aqui a pecinha de borracha segurando esse parafuso ali, ó. Tem uma pecinha de borracha, exatamente para evitar, né? Que é a pecinha de borracha, para evitar que tenha algum vazamento na telha, né? Então, aqui a gente está fixando, né? Acabou de fixar esse parafuso aqui, tá certo? E como é que é feito aqui? Eu tenho uma pessoa lá embaixo que na verdade vai estar também fazendo a fixação desse parafuso aqui naquele barrote que a gente viu, tá certo? E é isso, olha aqui, a gente vai ter aqui 2 linhas de painéis. Veja, note que aqui são 2 linhas de painéis. Aqui a primeira linha de painel é essa aqui, ó. E aqui embaixo o segundo trilho da primeira linha de painel. Aqui eu já estou fazendo a fixação, tá certo? Da outra linha de painéis, ó. Os parafusos já estão tudo sendo colocados, tá certo? Então não tem nenhum problema aqui, os parafusos sendo colocados aqui, ó. Certo? Tranquilamente. É um trabalho simples, não é difícil você fazer isso aqui. A fixação de painéis é isso, realmente é subir no telhado, fazer a perfuração de cada telha dessa, você fazer primeiro a medição, né, de cada telha, ver a parte de baixo. Se o telhado não tiver estrutura para segurar um parafuso como esse, colocar um barrote de segurança, como a gente viu lá, colocamos um barrote de segurança, e é isso. E depois é só fazer realmente a fixação dos trilhos que vão receber as placas. Uma das coisas que é importante na medição, que você precisa saber medir, é exatamente quando você estiver medindo a posição do trilho, é que uma placa, por exemplo, essa placa que vem desse trilho aqui de cima, ó, para baixo, ela tem que ficar exatamente colada na placa da fileira de baixo, tá? Então a gente vai deixar ela colada, por quê? Porque se a gente não colar uma fileira na outra, quando eu estiver ligando em série, a placa que vai ligar da fileira de cima à fileira de baixo não vai ter condições de ligar um fio no outro, porque vai ficar faltando, o tamanho do fio não vai dar. Então a gente está aqui realmente nessa casa, próximo ao aeroporto, então veja que constante barulho de avião, enfim.
voltando aqui para o nosso assunto, aqui você vai usar basicamente uma furadeira simples, onde você vai furar. Qual foi a broca que tu usou aqui, hein, José? Para telha foi a 12. Então você usou aqui uma broca 12 para telha, né? A 10 para madeira. A 10 para madeira. E para furar também o trilho a 10, né? E você usou a 10 para furar o trilho. Pronto, basicamente isso aí é o que você usou de ferramenta. O resto é uma chave lá, como a gente viu, 1415, para acolchar as arruelas. E aqui a gente continuou o trabalho, né, de colocar os trilhos. Aqui a gente começou o trabalho pela manhã, foi isso? A gente começou o trabalho aqui para colocar os trilhos pela manhã. Veja que são 2 pessoas fazendo esse trabalho. Ontem a gente colocou os barrotes, começou e aí você já fez a colocação dos barrotes de sustentação. E aqui, ó, você depois furou a telha. E depois de furar a telha, né, você mediu tudo direitinho, furou a telha, fez a marcação, fixou o parafuso. E aí depois vai fixar a parte do trilho e parafusar. Note que quando você vai parafusar o trilho aqui, tem um parafuso na parte de cima e tem um parafuso que vai segurar o trilho nela, tá? Vou lhe mostrar aqui, ó. Ele botou aqui, na verdade a gente tem aqui um parafuso e uma arruela por baixo para fazer a sustentação melhor aqui desse trilho. Então o trilho realmente está bem seguro, bem firme. Ali a gente está colocando mais um parafuso, ó, apertando mais um parafuso. Veja que é realmente muito simples. Ele vai apertar ali, apertou direitinho o parafuso. E ali você vê que tem essa partezinha de borracha. Como eu já falei, o parafuso aqui, ele, quando você aperta, ele vai pressionar essa parte de borracha. E veja que ele faz a vedação da telha, ó. Faz a vedação da telha bem direitinho, tá certo? Sem nenhum problema. E aqui a gente continua, são 20 painéis que a gente vai colocar aqui de 265. 20 painéis de 265. Veja aqui que esse telhado aqui vai ter 2 fileiras. Aquela árvore ali que tem, já foi calculado que essa sombra não vai chegar nos painéis. Essa antena aqui, ela será removida um pouco mais para a ponta ali, tá? Para não fazer sombra de jeito nenhum nos painéis. E esse vai ser realmente o trabalho aqui, o painel aqui nessa parte superior do telhado. O sol tá aqui, esse telhado é totalmente voltado para o norte. Aqui a gente ainda tá vendo o sol aqui, ó, que a gente já tá por volta aqui das 4 horas da tarde. E o sol aqui brilha bastante. Tá? Então esse é o trabalho que está sendo feito. Esse é o trabalho que está sendo feito de fixar aqui os trilhos, né? Fixando os trilhos aqui, tá certo? No telhado. Então a gente já está finalizando ali, está faltando mais 2 parafusos. E aí, aquele trilho ali, ó, que está aqui já no telhado, que já está aqui em cima do telhado, ele vai subir. A gente vai subir com ele e vai botar aqui. Esse trilho aqui ele é um trilho de 6 metros. Né? E aqui, note que foi colocado uma emenda, né? Aqui foi colocada uma emenda, né? Né? Você colocou uma emendazinha aqui, né? 2 cantoneiras. Tá fechando 10,5 agora o comprimento. E agora fechou o trilho aqui em 10,5, já com as emendas, né? Então pronto, foi colocada a emenda ali, ó. Pronto. Colocou a emenda e fechou o trilho aqui de 10,5. Veja aqui que aqui, ó, você vai ver mais fácil aqui a emenda que foi feito, tá? Veja que é um pedaço simples ali de cantoneira e tá fixando aqui no trilho, tá? Exatamente para fazer a emenda entre os trilhos. Então é assim que você faz as emendas, tá certo? O trilho ele vai ter que estar contínuo, ó. Ele vai ser sempre contínuo. O que você vai ter que fazer aqui são as emendas. E aqui a gente continua vendo o trabalho passo a passo da instalação de um kit de 5.2 kW pico com o inversor da Fronius. Então vai ser a oportunidade de a gente ver a Fronius, né? O inversor sendo instalado, enfim, vamos acompanhar passo a passo toda a instalação aqui na casa do cliente, ok?
Uma das coisas que é preciso entender, que não existe, na verdade, dificuldade alguma de você instalar um sistema como esse. A gente precisa, na verdade, a gente vai começar a falar sobre equipe também. Você vai ter uma equipe de 2 pessoas aí, você já consegue fazer muita coisa, já instala muita coisa, né? Se for você mesmo que vai instalar, então você e uma outra pessoa, mas sempre tem que ser pelo menos de 2 para fazer uma instalação de um sistema fotovoltaico. Então a gente vai acompanhar esse sistema passo a passo, ponto a ponto, vamos ver a entrada do projeto. Aqui a gente já está na instalação, o projeto na verdade já está nos finalmente, já está sendo feito. Veja que nesse caso aqui a gente está instalando já em paralelo, vai ser dada a entrada do projeto, mas a gente já está fazendo aqui, adiantando aqui a instalação do trilho. Eu já posso colocar inclusive aqui toda a parte de painéis aqui, já vamos subir os painéis amanhã, a gente sobe os painéis aqui, tá certo? Então foi um dia basicamente todinho que a gente levou para fixação desses trilhos aqui e fixação do trilho no telhado, colocar reforço de telhado, enfim, tudo isso. Note uma coisa, que às vezes você se depara com um telhado como esse e o telhado ele precisa de um reforço, então a gente teve que botar uns barrotes aí para reforçar. Então é sempre importante que você dê uma olhadinha na estrutura do telhado, como é que você vai fazer, se vai botar um barrote de segurança, enfim, você já tem uma ideia exatamente de como está aí a casa do seu cliente, tá certo? Então isso aí é sempre muito importante para que você realmente entenda, tá? Como você vai fazer aí essa instalação, ok? Então é isso. Vou descer aqui agora de novo para a gente dar uma olhada como é que está ficando aqui embaixo no forro, para que a gente possa aqui continuar com a nossa instalação. Que a gente já continua ali, ó, para o último parafuso. Veja aqui que a gente já está ali no último parafuso, ó, que sendo instalado. Tá dando uma batidinha ali só para fazer o ajuste lá embaixo, né? E só apenas ajustando aqui, ó. Então não tem nenhuma dificuldade para você instalar esse sistema fotovoltaico. O maior trabalho que você vai ter, na verdade, é a fixação desses trilhos. Então esse aqui realmente é o maior trabalho assim, braçal que você terá, e subir as placas, como a gente já viu. Depois que você fixou os trilhos, mediu, fixou os trilhos, então praticamente a instalação do sistema ela fica quase completada, que a próxima passo que você vai fazer aqui é conectar, subir as placas, conectar as placas em série e descer com os cabos que vão levar a energia aqui dos painéis até o string box. Então é basicamente isso aí.